Meu Deus. O que eu fiz? Hello, madrugada. Olá, meus amores da madrugada. Oi, gente. Olha só, dia 3 de janeiro, o milagre vem. O milagre vem. Voltamos à programação normal dos milagres. Eu mesma rindo da live que a gente fez agora, deu 10 mil pessoas, você viu? Vamos voltar às nossas leituras. Estamos lendo aqui o nosso livro. Meu Deus, olha que o livro já tá. Um curso em milagres. Que saudade que eu tava de vocês, viu? E eu vou começar lendo. Primeiro eu vou chamar as meninas aqui. Vamos ver quem vai entrar, né? Quem entrou? Oi, gente. Oi, gente. Ninguém tá sendo enganado, tá tudo certo aqui. Ninguém está sendo enganado. Começamos 2023 muito bem, hein? Já com ninguém sendo enganado. Então, tudo certo. Já Oi, gente. estava agora conversando com as meninas. Que a gente tem o grupo do WhatsApp, né? Leitores, né? A gente conversa. E a gente estava no maior papo, né? Morrendo de rir da live. Oh, meu Deus. E agora nós voltamos ao curso do milagre, porque dia 3 é um bom dia para começar no milagre. Vamos começar o ano, gente. Você que fez uma curva final do ano, vamos voltar para o caminho certo, porque o Espírito Santo é reto, entendeu? E a gente tem que colocar todo mundo na linha. A gente fica reto também. Vamos na oração, vamos se apegar a Deus, que é a melhor coisa que a gente faz na vida. A gente tá com Deus, tá com tudo. O resto a gente enfrenta. É assim. Deus, Deus com a gente tá assim. Vamos lá. Bora. Nós paramos no capítulo 19. Isso. Vamos orar também, gente, pela Ingrid. Verdade. Roubaram o celular da Ingrid. Mas ela tá bem, gente. Tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Ariadne, olha, vamos fazer uma oração antes de começar? Vamos. Vou fazer aqui, vamos rezar o nosso, né? Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas levai do mal. Amém. 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 Vamos lá. Atração da culpa. E, gente, é o capítulo 19, a parte I. A paz, para a gente alcançar a paz. Porque sem paz, não dá. Parte I. No PDF, a página 538. Falaram, você tem tudo. 435. Você está em paz na vida. Se não estiver em paz, não resolve. Vamos começar 2023 com paz, todo mundo. Amém. E paz aqui, você bota na cabeça já era. Ariadne, um beijo. Agora eu te colocar aí para você dar seu testemunho. Nada melhor que a paz interior. Que a paz interior, ela vai para fora, né? Quando você tá com a paz interna. Quando você não tá com a paz, tudo fica, o externo fica daquele jeito. Paz
é, e o Espírito Santo é reto. Aí a Valéria tá dizendo. Exatamente. Homem de A gente paz. Até a unha tá branca, passou ano novo até com a unha vai. branca. É pra ter paz com força esse ano. Isso aí. A atração da culpa. 10. A atração da culpa produz medo do amor. Olha. Atrair a culpa produz. A atração da culpa produz medo do amor. Nossa, eu tava falando isso agora com a minha mãe, gente. Olha que Fixa estranho. isso para falar no final. Pois o amor jamais olharia para a culpa de modo algum. Oh, meu Deus. É da natureza do amor só olhar para a verdade, pois vê a si mesmo nela, com a qualquer unir-se em união santa e em completeza. Assim como o amor tem que olhar para o que vem depois do medo, o medo também não pode ver o amor. Ai, gente, que triste. Pois o amor contém um fim da culpa. A gente tem que ver no amor, com toda certeza, ó, pois o amor contém o fim da culpa, com tanta certeza quanto o medo depende dela. Gente, onde eu tava? Que isso tá fazendo tanto sentido. Em que mundo que eu tava? Que agora tá batendo. Ai, Fora de você. vamos voltar pro eixo. O Espírito Santo é reto, vamos continuar. Né? Pois o amor contém o fim da culpa, com tanta certeza quanto o medo depende dela. O amor só é atraído pelo amor. Não vendo a culpa de forma alguma, não vê medo algum. Sendo totalmente incapaz de ataque, não poderia ter medo. O medo é atraído para aquilo que o amor não vê. E cada um deles acredita que o objeto do olhar do outro não existe. O medo olha para a culpa exatamente com a mesma devoção com que o amor olha para si mesmo. E cada um tem mensageiros que são enviados, os quais retornam com mensagens escritas na linguagem em que foi pedido o seu envio. Os mensageiros do amor são gentilmente enviados e retornam com mensagens de amor e gentileza. Os mensageiros do medo são brutalmente despachados para buscar culpa e valorizar toda migalha de mal e de pecado que possam achar, sem perder nenhuma sob pena de morte, colocando-as respeitosamente diante de seu senhor e patrão. A percepção não pode servir a dois senhores, cada um solicitando mensagens de coisas diferentes em linguagens diferentes. Aquilo de que o medo se alimentaria, o amor não vê. Aquilo que o medo exige, o amor não é sequer capaz de ver. A violenta atração que a culpa tem pelo está totalmente ausente da gentil percepção do amor. O amor quer contemplar é sem significado para o medo e completamente invisível. Os relacionamentos nesse relacionamentos nesse mundo são o resultado de como é visto o mundo. E isso depende de que emoção foi chamada a enviar seus mensageiros para contemplá-lo. Retornar com a notícia de que viram. Os mensageiros do medo são treinados através do terror e tremem quando o seu patrão para o serviço, pois o medo não tem misericórdia nem mesmo para seus amigos. Seus culpados mensageiros saem às escondidas em busca sedenta de culpa, pois são mantidos no frio e famintos, e são patrão que só lhes permite festejar em cima do que devolvem a ele. Faz com que sejam cruéis. Nenhum pequeno farrapo de culpa escapa de seus olhos famintos. E em seu selvagem e em sua selvagem busca do pecado, lançam-se sobre qualquer coisa viva que vem e carregam-na aos gritos a seu patrão para ser devorada. 13. Não envies ao mundo esses selvagens mensageiros para se banquetearem com ele e pilharem a realidade, pois eles te trarão notícias de ossos, pele e carne. Foram ensinados a buscar o que é corruptível e a retornar com as gargantas cheias de coisas decadentes e apodrecidas. Para eles, essas coisas são belas, porque parecem aplacar seu selvagem processo de fome, pois são frenéticos com a dor do medo e evitar a punição daquele que os envia, oferecendo-lhe o Espírito Santo te deu os mensageiros do amor para entrar no lugar daqueles que treinaste através do medo. Eles estão tão ansiosos para te devolver o que valoriza quanto estão os outros.
Se os envia, só verão que é irrepreensível e belo, gentil e benigno. Eles terão o mesmo cuidado para não deixar escapar a sua atenção, o menor ato de caridade, a mais diminuta expressão de perdão, o mais leve sopro de amor. E retornarão com todas as coisas felizes que acharem para compartilhá-las amorosamente contigo. Não tenhas medo deles. Eles te oferecem a salvação. As suas mensagens são de segurança, pois vêm ao mundo como algo benigno. Se tu somente enviares os mensageiros que o Espírito Santo te dá, não querendo outras mensagens senão as suas, não mais verás o medo. O mundo será transformado diante da tua vista, limpo de toda a culpa e suavemente escovado com beleza. O mundo não contém nenhum medo que tu não tenhas colocado sobre ele, nenhum que possas continuar vendo depois de perder aos mensageiros do amor para removê-lo. O Espírito Santo te deu os seus mensageiros para que os envies a teu irmão e para que retornes a ti com aquilo que o amor vê. Eles foram dados com o fim de substituir os famintos cães do medo que enviaste em seu lugar e prosseguem para dar significado ao fim do medo. O amor também quer depositar um banquete diante de ti, com uma mesa coberta por uma toalha sem mancha, posta em um jardim tranquilo, onde som nenhum jamais é ouvido, exceto o cantar e um sussurrar suave e alegre. Esse é um banquete que honra o teu relacionamento, no qual todas as pessoas são bem-vindas, como hóspedes de honra. E no instante santo, todos dão graças em conjunto, à medida que se unem em gentileza diante da mesa de comunhão. E lá eu me unirei a ti, conforme prometi há muito tempo e ainda prometo, pois em um novo relacionamento eu sou bem-vindo. Onde eu sou bem-vindo, lá estou. Eu sou bem-vindo no estado de graça, o que significa que afinal me perdoaste. Pois tornei-me o símbolo do teu pecado e assim eu tive que morrer em teu lugar. Ah, meu Deus, que coisa linda. Para o ego, o pecado significa a morte. E assim a expiação é alcançada através do assassinato. A salvação é contemplada como um meio pelo qual o Filho de Deus foi morto em teu lugar. No entanto, ofereceria eu meu corpo a ti, a quem eu amo, sabendo da sua pequenez? Ou ensinaria que corpos não podem nos manter separados? O meu não tinha mais valor do que o teu, nem era um meio melhor para a comunicação da salvação, e também não era sua fonte. Ninguém pode morrer por outra pessoa e a morte não é pecado, mas podes viver para mostrar que ele não é real. O corpo, de fato, parece ser o símbolo do pecado que ele pode te com o que queres. Enquanto acreditas que ele pode te dar prazer, também acreditarás que pode te trazer dor, né? Pensar que és capaz de ficar satisfeito e feliz com tão pouco é ferir a ti mesmo. E limitar a felicidade que queres ter convoca a dor para que ela encha a tua pobre dispensa e faça com que a tua vida seja completa. Essa é a completeza conforme o ego, pois a culpa se incidia onde a felicidade foi removida e a substituiu. A comunhão é um outro tipo de completeza, que vai além da culpa, porque vai além do corpo. E aí? Ô, Mayara, a Pessoal, Jana tá falando aqui que faltou o resumo do último e eu não tô entendendo mais o que que tá acontecendo. eu ia falar isso agora. Não é que faltou o resumo, é que no último só leu. Não falou nada sobre. Entendeu? E aí, ela tá dizendo que tem muita coisa pra trás, e aí às vezes o pessoal pode se perder. Ela quer entrar e falar? Acho que ela tá aqui ainda. Eu tô com um resumo aqui também. Eu vou sair pra ela. Eu não sei se ela chegou em casa. Eu vou sair e ela entra. Tá, vamos. Oxe, o povo tá falando que a gente já leu essa parte, mas não leu, não. Não leu, não. Eu não Tchau, lembro. gente. Vou sair pra Jana entrar. Eu não lembro. Se eu lembro, eu não li. Então tá. Beijo. Vai dar certo agora, gente. A gente vai fazer o resumo da passada. Ah, eu preciso tirar ela como moderador.
Não, eu acho que quando tu coloca, automaticamente vai já. Tira já. Não vai. Nossa, eu sou péssima nisso. Eu vou colocar. Como que vai pra tirar uma pessoa de moderador, gente? Deus, quem sabe? Nem eu sei. Não é no mesmo canto que tu colocou, não? É. Remover de função de. É sobre isso. Oi, gente, fala Oi, comigo. Jesus, que brilho é esse? Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora travou vocês. Deixa eu falar, vocês estavam lendo e a última live, a Mayara leu 5 páginas e ficou sem resumo. Foi do 19. Aí você leu a parte A1, que foi a cura e a fé. Você leu a 2, que é o pecado versus erro. Leu a 3, que é a irracionalidade, irrealidade do pecado. A 4, que é os obstáculos da paz. A Não, parte A, amiga. que é o primeiro Não, obstáculo. Foi foi não, não, amiga, não foi. foi A não. gente leu, a gente A já gente leu, fez leu, o resumo fez. até a parte 4. Exatamente. Não, gente, A foi gente até entrou no aí, outro. parou na I. Sim, mas a gente já fez o resumo até a parte 4. Até os obstáculos da paz, a gente já fez o resumo. Foi. Aí Agora, veio a parte A, peraí. Não, até É, os agora tá na obstáculos da paz a paz. gente não tinha feito. agora só falta os obstáculos da paz e a parte A. Só. Exatamente. E aí vem a atração da culpa, é isso mesmo. Isso, então vamos fazer um resumão de tudo até aí. vai. Porque como tá muito tempo sem live, como tá muito tempo, o pessoal tá perdido. Eu só vou falar uma coisa aqui rapidinho que eu tava vendo nos comentários. Eu até tomei a liberdade, desculpa, Mayara, que eu removi algumas pessoas, porque, gente, a gente está começando um ano novo, né? Aqui a gente está num curso em milagres, então aqui ninguém sabe, ninguém é perfeito. Então, quem é perfeito, eu acho que está no lugar errado, porque aqui a gente está aprendendo, né? A gente está evoluindo, a gente está buscando o conhecimento, todo mundo. A gente vai ter momentos que a gente vai fazer curvas, né? Mas a gente está aqui em busca do caminho do Espírito Santo. Então, aqui não é um lugar para julgamento, não é um lugar para apontar, não é um lugar para falar do outro. Quem está fazendo isso está no lugar errado, porque aqui a gente não busca isso, pelo contrário, né? A gente está buscando a evolução do ser, a evolução do espírito, a nossa evolução, a nossa conexão com Deus. E aqui, a todo momento nesse curso, a gente fala que o Espírito Santo, que Deus, né, nos fez perfeito, nos fez puros. E quem desvirtuou e quem foi para o caminho errado fomos nós. E se a gente está aqui, a gente está buscando retornar para o nosso lugar de origem, que é o lugar de Deus, que é o que Ele preparou para nós. Então, todos que estão aqui estão em busca disso. Quem não está aqui com essa intenção, gente, aproveita o ano novo e aproveita esse momento e Oi, deixa Deus tocar Ingrid. seu coração, né? Porque é importante. Todo mundo tem o direito e a chance dessa reconexão, né? De não esquecer que o Espírito Santo te quer, que ele te quer bem, que ele te quer feliz. Então, você vir aqui criticar a Mayara, a minha, a Elícia, a irmã, quem está aqui, não vai agregar nada na sua vida, pelo contrário. Né? Vai te deixar mais pesado, vai te deixar mal, né? Porque quando a gente aponta para o outro, a gente está esquecendo de nós. E a gente aqui, ninguém é perfeito, fomos criados em perfeição, mas infelizmente o ego, as coisas da vida, nos levam para caminhos diferentes, mas a gente está aqui para buscar esse endireitamento, né? Então, todo mundo que está aqui está buscando isso e a gente está na mesma conexão. Então, quem não está, eu sugiro e eu desejo do fundo do meu coração que venha para isso, né? E se não tiver afim, que não fique, né? Porque a pior coisa é a gente estar num lugar que a gente não tá feliz, né? E aqui é o desejo de todas nós, aqui de todo mundo que participa, o bem de todo mundo. A gente deseja aquilo que a gente tem dentro do nosso coração, a gente tem amor, a gente tem o Espírito Santo, Deus habita em nós e a gente vai sempre buscando isso, porque Ele não nos julga, Ele não nos culpa, então ninguém vai ter esse direito sobre a nossa vida. Amém. Amém. Então vamos falar sobre qual parte ficou a 4. Dos obstáculos da paz. Foi a 4. Tá.
Quer começar, Elissa? Posso mesmo? Irmã? Posso. Eu coloquei, na primeira parte, eu coloquei só um que para mim resumiu tudo. Ele fala assim: à medida que a paz se estende do fundo de ti para abraçar toda a filiação e lhe dar descanso, ela encontra muitos obstáculos. Alguns deles tu tentarás impor, outros parecerão surgir de algum outro lugar, dos teus irmãos e de vários aspectos do exterior. No entanto, a paz gentilmente irá cobri-los, estendendo-se para o que vem depois, completamente desobstruída. Ou seja, eu acredito que a paz, ela é um exercício, né? E as provações são a forma de eu exercitar isso. Então, tudo que vem na minha vida que me faz querer tirar o eixo, que me tira que essas curvas, né, que a gente fala que dá, é uma forma de eu exercitar a minha paz, é uma forma de eu escolher voltar para o meu lugar de origem, de falar isso aqui não me pertence, eu identifico que isso aqui não é para mim, e aí eu volto de novo, né? Eu reconecto a minha mente com Deus e com o Espírito Santo, para que eu seja guiado, porque a gente tem o ego, todo mundo, mas a gente não vive no ego. Né? É essa a questão. Não é que a gente nunca mais vai exercer o ego na nossa vida e que a gente nunca mais vai viver isso, mas a gente vai ter momentos que ele vai querer aparecer e a gente vai olhar para ele e falar: não, não é isso que eu quero para mim, não é esse momento que eu quero viver, eu quero paz, então eu vou voltar para o meu lugar de origem, vou voltar para Deus, vou voltar para o Espírito Santo, e aí a nossa mente ela vai reconectando de novo, porque isso é pôr em prática tudo que a gente está lendo aqui no livro. A gente precisa colocar energia nas nossas atitudes. E eu coloco energia na minha vida, eu coloco energia nas minhas atitudes, praticando aquilo que eu sei que já é uma verdade para mim. Porque se a gente escuta tudo isso aqui, é porque a gente está aprendendo verdades. Todos nós, eu, a Jana, a irmã, a Maiara, vocês, todos nós estamos aprendendo verdades. E a gente precisa colocar em prática essas verdades, colocar energia nessas verdades, que é isso que realmente vai fazer a nossa mente mudar, né? E aí, na parte A, ele é o primeiro obstáculo, o desejo de ficar livre da paz. Aí ele vai falar: por que irias querer a paz que ficasse sem lá? Por que irias querer que a paz ficasse sem lá? O que pensas que ela tem que deixar para ter? O que pensas que ela tem que deixar de ter para habitar contigo? Qual parece ser o preço que não está disposto a pagar? Isso para mim pegou muito forte. Eu fiquei pensando demais. Falei: meu Deus, qual é o preço que eu não quero pagar para ter paz? O que é que eu não estou abrindo mão? Qual é o ego que eu tenho na minha vida e eu falo: isso aqui eu não abro mão, eu quero continuar vivendo isso aqui. Isso é um obstáculo para a paz. Esse é o desejo de ficar livre da paz que o livro está falando. É o primeiro obstáculo. É o que tem na minha vida que eu fico segurando. Me faz mal, mas eu fico segurando. E a gente precisa faltar. A gente precisa soltar, né? Porque é isso que nos vai fazer ter paz. É esse exercício mesmo de: isso não é para mim. A gente às vezes precisa refletir: isso não é para mim. Eu não quero viver assim. E aí a gente volta para o lugar de paz. Eu acho que é isso. Foi o que eu anotei da parte 1 e A. Eu coloquei aqui dos obstáculos da paz, né? Eu estava fazendo a reflexão e eu fiz essa reflexão esse ano na minha vida, né? Que eu sempre falo assim: a gente faz isso muito no ano novo, né? No dia 31 a gente fala assim: o que eu quero deixar para trás? O que eu busco? E a primeira coisa que todo mundo busca é a paz, né? Todo mundo quer vestir branco, quer buscar a paz, e todo mundo sabe que o branco representa a paz, né? Mas o que eu faço para eu ter a paz, né? Para eu ter a paz, para eu alcançar um estado de paz, eu tenho que ter outras qualidades ou adjetivos que tem que estar dentro de mim já, né? A principal delas é o amor. Porque se eu tenho amor, se eu sou luz, eu vou alcançar a paz. Porque a paz eu não vou buscar, ela tem que estar dentro de mim. Então, eu não vou querer a paz no outro ou que o mundo esteja em paz se eu não faço a minha parte perante a paz. Então, a paz que a gente tanto busca, ela está dentro da gente. Se a gente silencia o nosso ego, se a gente silencia o nosso ouvido para o mundo e a gente enxerga o que a gente tem de melhor dentro da gente, a gente vai estar em estado de paz. E quando a gente está em estado de paz, nada nos atinge, nada nos abala, porque a paz é nossa, né? Ela pertence a nós, ela foi uma qualidade que Deus nos deu.
Então, a paz, ela me pertence, né? As provações virão e eu não preciso interpretar como um castigo ou um local de sofrimento, né? A paz, ela tá dentro de mim. Então, eu vou ter momentos difíceis, eu vou ter situações, assim, que vão me tirar do eixo, que vão me arrancar. A primeira coisa que a gente perde é a paz, né? A gente perde o sono, a gente fica inquieto, a gente fica angustiado, porque o nosso estado de paz, ele não tá ali com a gente. Então, todas as outras coisas vêm à tona quando a gente perde a paz. Então, se eu entendo que as coisas vão acontecer comigo, mas elas não me pertencem, elas estão passando para me ensinar algo, eu não vou perder meu estado de paz. Então, eu tenho que falar assim, eu vou mentalizar e falar, isso não me pertence, eu sou um estado de paz. Eu sou uma criatura de amor, eu sou uma criação perfeita de Deus, então isso não vai me atingir. Porque eu tô num estado de paz, o estado de paz é nosso. Então, não adianta a gente buscar a paz no mundo, a paz no próximo, se a gente não praticar a paz primeiro com a gente, né? A gente está em paz, é o que a gente deitar a cabeça no travesseiro e falar, eu fiz o meu melhor, eu fui a minha melhor versão, eu fui a melhor pessoa que eu podia ser. E se a gente não se culpa, e se a gente entende que a gente foi a nossa melhor versão, e o que a gente fez que não nos agradou, que a gente tem que ter esse autoconhecimento de entender, eu errei, eu fui falho, eu tô pecando nisso, isso aqui não tá legal, e a gente reconhece, a gente volta pro eixo, no lugar do coração do Espírito Santo, e a gente retorna pra paz. E a gente entende quando a gente tá em paz, né? Porque o Espírito Santo, ele é reto, né? Então, ele sempre nos mostra, né? Aqui a parte da... a paz, ela está dentro de nós, porém só se manifesta se estivermos em conexão com ela, né? A paz é a sensação de calma, estabilidade, coerência, fluidez e leveza. É um estado mental e espiritual, né? Então, a paz, ela tem que estar na nossa mente, o nosso estado de mente, da gente entender que a gente tem que estar em paz e a gente afastar o ego, afastar todos os pensamentos ruins que nos tiram da paz. E a gente, quando está em conexão espiritual, né, é um conjunto. Então, eu preciso da parte mental, eu preciso da parte espiritual para minha parte física ficar bem. Então, esse é um conjunto. Se eu não estiver na minha pirâmide, a gente tem que entender que a gente é uma pirâmide, né? Então, a gente tem que ter a parte mental, a parte espiritual e a parte física. E se um desse aqui não estiver fluindo, a gente desestabiliza os demais segmentos da nossa vida, né? Então, para alcançar a paz, eu tenho que me livrar de especulações. Então, a gente tem que parar de criar na nossa cabeça especulações, ou serás, ou porquês, ou por que fizeram isso comigo, ou por que isso aconteceu, ou será que se eu tivesse feito isso de forma diferente, né? Será que se eu tivesse feito isso de forma diferente? A gente começa a criar especulações, aí a mente da gente faz o quê? Começa a vir mais coisa. Aí parece aquele diabinho que fica falando aqui, ó, isso. Aí a gente começa a criar, e aquelas especulações, elas aumentam e a gente sai do estado de paz. Aí a gente vira para o estado ali de confusão, né? O estado de perigo. A gente vê o que pode ser mudado e fazer uma coisa por vez. Então, eu tenho que falar, o que tem que ser mudado? Eu não tenho que dormir hoje e falar assim, não, amanhã eu vou acordar e tudo isso aqui que não presta não vai existir mais. Não. A gente vive um processo. Então, o processo é um dia por vez. Então, o que eu posso fazer hoje por mim, né? Primeiro, eu tenho que pensar em fazer por mim, porque assim eu vou conseguir curar só quando eu tô curado. A gente não pode esquecer dessa parte. Porque às vezes a gente quer fazer para o mundo, a gente quer fazer para os outros e a gente esquece da gente. Então, o que eu vou fazer hoje por mim? O que eu vou me ajudar para que amanhã eu consiga fazer, ser uma pessoa melhor ou ter uma atitude melhor? O que está errando? Mas toda vez acontece isso. Onde será que eu estou falhando? O que será que eu poderia fazer diferente para as coisas mudarem, né? E entender que isso é um processo a ser vivido um dia por vez. Então, não adianta eu querer mudar tudo, ou querer que tudo, porque vai voltar para aquele estado de mente, que a gente vai entrar em colapso, porque a nossa mente não vai dar conta de tudo que acontece na nossa vida. É muita coisa, né? Então, não me cobrar. Quando eu me cobro, eu tô longe do meu estado de paz. Porque eu já começo com as cobranças. Ah, eu podia ter feito isso. Ah, isso tinha que ser diferente. Então, eu já fugi do meu estado de paz. Porque a paz é o quê? É a coerência, a estabilidade, a calma, a fluidez. Então, quando eu me cobro, eu tô longe disso, né? É admirar e organizar tudo ao meu entorno. Então, o que ali no meu dia a dia que eu posso mudar? O que ali não tá fluindo para que as coisas me deixem em paz? É no meu trabalho, é nos meus amigos, é na minha família? O que tá ali me tirando a paz? O que me incomoda? E falar. A gente precisa abrir o coração com as pessoas ao nosso redor, né? Conversar. Olha, isso não tá legal, isso tá me incomodando. Porque às vezes a gente quer muito que as pessoas deduzam o que a gente sente, o que a gente pensa, e a gente não fala.
A gente fica com medo de falar, com medo de ser julgado, né? Aí a gente já sai do nosso estado de paz, porque a gente perde o quê? A nossa essência. Por que eu vou ter medo de falar? Porque se o outro, ele me ama, ele tem que me respeitar e me entender como eu sou, né? É aquilo que eu tava falando para vocês, porque às vezes a gente fala assim, ai, eu tenho que gostar do outro como eu gostaria de ser tratado, mas não, eu tenho que tratar o outro como ele quer ser tratado, porque às vezes a forma que eu me trato, que eu me limito, ou que eu aceito as coisas na minha vida, são tão pequenas, tão rasas, e o outro não aceita isso. Então eu tenho que saber o que que é o estado de paz, o que que eu mereço, né? Se Deus te criou perfeito, se Deus foi maravilhoso com você, ele te fez essa pessoa incrível, por que você vai se limitar e vai se diminuir e vai se martirizar o tempo todo? Eu não mereço, eu me culpo, isso, aquilo, outro. A gente perde o estado de paz, né? E por último, a gente precisa se curar, né? De pessoas, de situações, de tudo que nos prende, que nos limita, que nos atrapalha, né? Aqui o mensageiro, a parte do mensageiro do amor, né? Para mim é o Espírito Santo, o mensageiro do amor, né? Ele tá sempre no nosso coração, ele tá sempre em contato conosco e a gente precisa entender isso. Hoje eu tava lendo um livro e tava falando assim, né? Que a gente às vezes quer muito imediatismo de Deus e a gente quer que as coisas sejam do nosso modo, a gente quer que Deus nos mime, né? Em vários momentos da Bíblia, Deus nunca foi assim, ai filho, faz isso. Não. Teve uma parte que Moisés, a parte do mar, né? Que eles desesperados, sofrendo. E a única coisa que Deus falou foi caminhe. Caminhe, siga em frente. Então a gente precisa parar de querer que Deus, olha, que ele vem aqui e fala assim, olha, filha, é isso. Ele tá falando com você o tempo todo. Ele tá conversando com você, só que você não enxerga. Você não entende. Porque você tampa os seus olhos e o seu ouvido para as coisas que ele te mostra, porque ele te mostra através de coisas simples, de momentos simples, de situações simples no dia a dia. Ele envia as respostas. Então, a gente às vezes espera que Deus venha com a mensagem, com cartaz. Aí, mesmo assim, se aparecer essa mensagem, esse cartaz, a gente vai falar, não, mas não era isso. Por quê? Será que é o que você está querendo ou o que Deus preparou para você? Né? Porque às vezes a gente só aceita de Deus o que a gente quer. Ah, eu quero que isso seja assim. Ah, Deus não fez assim, então não tô. Aí a gente vai o quê? Se afastando desse caminho de paz. Então, quando a gente entende que Deus nos ama, que Ele nos fez perfeito, que Ele nos quer feliz, a gente vai entender que tudo que Ele faz com a gente na nossa vida é por uma razão e uma razão boa, né? Então, a gente tem que parar de querer que Deus nos mime, né? E a gente tem que aceitar a forma que Ele conduz nossa vida, e a gente tem que entender também que Deus é o Deus do impossível e o possível cabe a nós. Então a gente fica esperando que Deus faça o possível, sendo que o possível é eu que tenho que acordar, abrir os olhos e ir lá fazer. Então a mudança que eu tanto quero que Deus faça na minha vida e que tenha no mundo está dentro de mim. Então a gente vai começar esse ano fazendo o quê? Essa autoanálise. Eu tô no caminho de Deus, eu tô no caminho do Espírito Santo. Nada vai me abalar, nada vai me julgar, nada vai me apontar, nada vai me desvirtuar desse caminho. E não é porque eu falo uma coisa diferente ou eu sigo uma coisa diferente que o Deus que está dentro do meu coração não é o maior, não é o Deus perfeito, né? Porque às vezes a gente se culpa, eu fiz isso, eu tô longe do caminho de Deus ou me afastei do caminho de Deus. Não. Deus, ele tá nas nossas atitudes. Ele tá no nosso coração. Então, a gente precisa parar de se julgar para a gente estar em paz. Porque a gente tem que entender que Deus está com a gente o tempo todo. Então, a gente fica... Então, vamos levar para esse ano que está começando, fazer o reflexo de tudo que a gente viveu no curso em Milagres, né? Que a gente está um pouquinho mais da metade. Vem muita coisa linda, vai vir os exercícios pela frente. Mas a gente fazer primeiro o que nos agregou, né? O que me trouxe nossa, eu preciso entender isso, eu preciso enxergar isso, eu não enxergava isso da forma correta. O que eu posso agregar, o que eu não enxergava, a gente começar a fazer essa autoanálise. Porque a gente está buscando muitas coisas no mundo, muitas respostas, e Deus, ele fala com a gente o tempo todo. Então, um momento, para um segundo e fala assim, deixa eu escutar o que o Espírito Santo está falando comigo. Meu Deus, minha cachorra. Exatamente. Até nisso, a reflexão foi do Padre Fábio de Mello, desse final de semana, da liturgia do final de semana, né? E Deus não vai nos mimar o tempo todo. Até porque quando ele fala da passagem do Mar Vermelho, ele fala, abre-se o mar. Então Deus está o quê? Preparando para que a gente passe, né? E muitas vezes a gente não quer passar, porque ele já preparou o caminho.
né? A gente já fez toda essa preparação. Primeiro, a gente precisa resolver o interior, né? O interno nosso. Porque às vezes é o nosso interno que não está em paz. O que a gente não resolve dentro, a gente não resolve fora. Porque se aqui está mal resolvido, lá fora vai ficar mal resolvido. Então tudo vai tirar a nossa paz. Por quê? Porque aqui dentro não está em paz. Nada vai estar em paz. A gente é ansioso demais. A gente trabalha isso constantemente, mas muitas vezes a gente não é convincente da palavra de Deus para nós. Daquilo que ele traz, porque se a palavra dele é paz, ele vai dizer lá em João, eu vos dou a minha paz. E a paz eu vos dou. Eu deixo a minha paz. Então, quer dizer, não é a paz do mundo, é a paz que vem dele. E a gente muitas vezes não tomamos posse dessa paz. Aí a gente entra em conflito. Aí a gente fica com falácias, não uma comunicação eficaz. E a gente busca resposta constantemente em pessoas. Mas quando nós paramos diante do sacrário, diante de Jesus, e nós nos prostramos, a resposta vem dele. Nada fica sem resposta. Nada. Nada fica sem resposta. Eu falo que a gente sempre tem uma preparação antes para entrar para 2023. E foi muito interessante que eu pedi algo em especial para uma pessoa. E no dia 22 foi a bênção do menino Jesus, para que no dia 25 pudesse colocar ele no presépio, para representar o nascimento do menino Jesus, o renascimento, né? E eu falava para Deus e pedia para uma pessoa em especial. E Deus já colocava isso, né? Que Deus já estava dando a paz àquela pessoa. Imediatamente, sem a pessoa saber que eu estava rezando por ela, das suas necessidades, ela me ligou, né? Ela pediu um momento de paz. E ela falou assim, eu senti um momento que alguém estava rezando por mim, irmã, e eu estava com uma paz muito grande, porque eu estava em um conflito interior. Mas eu precisava enxergar a vontade de Deus para mim. E eu não conseguia enxergar. Então veio aí a resposta. A gente apresenta os nomes para Deus. Deus faz. Você entendeu? Então, se nós apresentamos, imagine nós que estamos aqui, ir diante de Jesus e apresentar para Ele sem medo. Apresentarmos quem somos verdadeiramente. Olha para você ver. Quando a gente fomos gerados, criados dentro da nossa gestação, os nossos pais tiveram medo, tiveram insegurança, viveram momentos, muitas vezes, de desespero, né? Se desesperou porque faltou aquela paz interior. Por quê? Porque muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas fora do que com dentro. Se a gente não está mal resolvido dentro, vamos nos perder lá fora. Porque a gente não vai conseguir resolver lá fora. Aí tudo é aquilo que a Jana falou. A gente vai duvidar de Deus. Porque a gente vai falar assim, não, mas isso, imagina que é promessa de Deus para mim. Olha para você ver. Santa Mônica rezou durante 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. Quem é Santo Agostinho hoje? Doutor e mestre da igreja. Pega lá nas Confissões de Santo Agostinho, pega o livro dele. Ele vai retratar tudo ali. Olha para você ver. Santa Mônica teve paciência. E ela teve uma paz interior. Porque ela sabia em quem esperar. E ela sabia que a vontade de Deus iria acontecer no tempo dele e não dela. Mas ela sabia que se mantesse uma vida constante de oração, ela alcançaria o milagre. E o milagre foi a conversão do seu filho, que se tornou doutor e exemplo para nós hoje de conversão. Buscas constante. Muitas vezes, o que acontece? A gente reza 1, 2, 3 anos e acha que está tudo resolvido. Não é assim. A nossa vida é uma busca constante. Eu falo que a formação ela é permanente, ela é diária, é todos os dias, é até o fim da vida. Até o fim da vida. Né? Às vezes eu falo assim, que eu até brinco com isso, mas é uma verdade. O melhor lugar para se evangelizar é quando você vai fazer as exéquias. É o velório. Porque o que acontece? As pessoas estão num momento tão fora da paz, vivendo um inferno dentro dela, que ela não consegue enxergar a beleza do outro que está próximo. Por
quê? Porque ainda falta essa paz interior mal resolvida. Irmã, desculpa te cortar, mas você falando disso, eu vi hoje na televisão falando sobre o Pelé, né? E a mãe dele, ela tá viva, ela tem 100 anos, só que ela não tá muito lúcida. E ela tem lapsos, assim, ela acorda, eu vi a filha dela falando que ela acorda pra rezar por ele. Ela não sabe que o filho se foi. Mas tem coisa mais linda que a oração, que a gente está em oração, a gente está sempre em conexão com Deus. E Deus toca no nosso coração o tempo todo, né? Essa parte desse capítulo aqui estava falando muito do reino de Deus, né? E sabe, eu não sei se vocês lembram no começo do livro, que eu falei sobre o Pinóquio, a história do Pinóquio em um determinado capítulo. E essa, sabe o que me lembrou? A história do Rei Leão. Vocês sabem por quê? Por quê? O Rei Leão. Eu até deixei aqui umas parábolas que eu achei lindo, né? O que o Rei Leão nos ensina? O que é o reino? A história do Simba, né? O Simba era o filho do rei, né? O que o Rei Leão nos ensina? Que a vida é um grande ciclo, né? O medo não é para os fracos e não podemos ser dominados por ele. Lembra da historinha lá do Rei Leão? Amigos verdadeiros são para sempre. As pessoas que amamos nunca nos deixam. Fugir das coisas que nos machucam parece ser a melhor maneira de esquecê-las, mas devemos respeitar o nosso tempo e encará-las, né? Porque quando ele fugiu, Simba, do tio dele lá que foi ruim, que matou o pai, ele fugiu do reino que o pai dele tinha deixado para ele, né? E eu assemelho muito ao reino de Deus, que é o nosso pai que deixou para nós. A gente tem medo de encarar as coisas que nos machucam, mas a gente tem que respeitar o nosso tempo. O Simba teve o tempo dele, né? De respeitar aquele tempo e depois encarar as coisas que ele precisava encarar, né? E de lembrar quem somos o tempo todo, né? Que a gente é filho do rei, né? Que Deus deu o reino para nós. Esse aqui é o nosso reino, que ele é o pai. E ele não está aqui fisicamente, mas ele está aqui espiritualmente, que é o que o pai do Simba, né? O Rei Leão fazia isso, né? O pai fala: você se esqueceu de mim, você esqueceu quem é e se esqueceu de mim. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar o seu lugar no ciclo da vida. Você é meu filho, eu te criei perfeito. Lembre-se de quem você é. Sabe quem falou isso? O Rei Leão, pro Simba. E eu achei tão lindo isso, que eu até deixei uma parábola aqui. Vou ler rapidinho, porque é extenso, mas eu não vou ler tudo, tá? Muitas vezes a gente só precisa, né, parar e compreender. O Rei Leão é um desenho animado clássico. Quando o Rei Leão morre salvando seu filho, o pequeno príncipe Simba, é forçado a partir enquanto um governante tirânico destrói a savana. O príncipe Leão reivindica o reino com a ajuda do seu mentor. Seus olhos são abertos e ele enxerga a necessidade de haver equilíbrio no grandioso ciclo da vida. Ao reivindicar o seu lugar de direito como filho do rei, o jovem leão seguiu o conselho de enxergar além do que poderia ver e deixar de achismos e suposições e parar de fazer daquilo que o fere a sua força. Ao aprendermos a nos tornar herdeiros do reino de Deus e de tudo o que o nosso Pai nos deu, aprendemos a enxergar além do que vemos. Para fazer isso, é necessário olhar as pessoas pela ótica do Espírito Santo. Devemos olhar para além das suas ideias e dos seus estereótipos fáceis e ampliar a visão limitada. Às vezes a gente mesmo, na melhor das intenções, vamos querer ajudar alguém, dar conselhos, dizer o quanto é importante aquela pessoa ser forte, resiliente, mas não sabemos de real o que acontece. Porque às vezes as pessoas possuem gatilhos, feridas, coisas das quais não são curadas, né? E não gostam de falar sobre aquilo, né? Em voz alta para não lembrar. Contudo, o que podemos fazer é deixar a pessoa viver seu processo, seu momento e lembrar que ela nunca está sozinha, que ela é filha do rei, que ela é filha do Criador, né? Muitas vezes a gente só precisa parar de agir de forma apressada e permitir que o Espírito Santo nos auxilie. E só precisamos manter a ótica da fé e do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala em Samuel: o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor só olha para o coração. Que bênção quando o Espírito Santo amplia a nossa visão. Com frequência nos afastamos de pessoas por causa das diferenças que vemos. Nos sentimos bem com aqueles que falam e pensam como nós. Vivemos em um mundo que se alimenta de comparações, críticas, rotulações. Devemos olhar dentro de nós e buscar os atributos divinos que tanto reivindicamos, pois eles são parte de nós.
Aceitar as pessoas não significa que tenhamos que adotar suas ideias ou suas convicções. A verdade exige nossa total fidelidade. E isso não deve ser uma barreira para a nossa bondade. Amar verdadeiramente exige a prática contínua de aceitar os seus melhores esforços. Enxergar alguém além do que podemos ver requer uma conexão forte com o Espírito Santo e que a gente nunca esqueça o nosso lugar no reino. Eu gosto de fazer bastante reflexão, esse texto aqui eu escrevi, e eu tenho de todos os filmes assim que eu gosto, porque eu acho que esses filmes são muito, essas histórias tem muito a ensinar, né? E a gente, quando criança, a gente vê com a ótica de criança, mas isso tem muito a ensinar a nós adultos também, porque a gente, dentro de nós, como o livro falou, muitas vezes somos crianças do Senhor, né? Então a gente precisa enxergar o nosso lugar no reino, né? Buscar e enxergar pela ótica do Espírito Santo, porque aí tudo vai fazer sentido, tudo vai ficar mais leve, o nosso lugar de paz, ele tá garantido, porque a paz nos foi dada, Deus deixou a paz, né? Como a irmã falou, Deus falou, eu vos deixo a minha paz, a paz está com a gente. Então, por que eu vou me vestir todo ano de branco, querer um ano de paz, se eu não tenho atitudes que me deixem em paz? Se eu tô no dia primeiro me culpando, me julgando, me apontando, me sacrificando por algo que me machuca tanto. Por que eu faço isso comigo? Porque eu busco a paz e eu sou a primeira pessoa que me tira a paz. Se eu quero tanto a paz, se eu uso uma cor branca porque eu tô buscando a paz, que eu repense as minhas atitudes. O que me tira da paz? Como eu vou ser paz para alguém? Como eu vou ser leveza para alguém? Como eu vou ser fluidez para alguém? Se eu não tô em paz? O que tá tirando o meu sono? O que tá tirando a minha paz? O que me incomoda? Será que isso realmente é do tamanho que eu dou essa força? Às vezes a gente constrói os nossos monstros e a gente faz de algo desse tamanho, algo tão gigante para nos dominar. A gente tem que falar, epa, sai daqui. Aqui é Espírito Santo. Ele tá dentro de mim. A luz está aqui. Então, o que eu vou dar força? Eu vou dar força para minha luz interior, que a luz interior nada mais é do que o Espírito Santo que habita em mim, ou eu vou permitir que o ego e que as coisas que estão na minha mente e que estão aqui, que o mal está pairando aqui, seja maior? Esse poder de escolha não é eu que vou fazer por você, Mayara, não é eu que vou fazer por você, irmã, nem por você, Elissa, nem por ninguém que está aqui. É individual. Exato. O processo pode ser o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo, a mãe, o pai, o padre, pode ser quem for. Se eu não entender que eu preciso me ajudar, ninguém vai fazer isso por mim. Isso é um processo que começa em mim. Aí eu vou fazer... É igual eu falo, né? Às vezes a gente fala assim, a gente precisa fechar ciclos. Mas se a gente não resolveu dentro de nós, como é que a gente vai fechar um ciclo? Se a gente não resolveu, vai começar outro ciclo, você precisa se resolver. Porque senão a gente deixa em aberto o outro lá e vai levando para frente. Você entendeu? E a gente não, a gente repete a mesma história com outra pessoa. Pode vir em outros. A gente vai levando as mesmas coisas para o outro relacionamento. Por quê? Porque eu não fechei o ciclo e não resolvi esse ciclo. Nem entendeu? Eu preciso resolver. Exatamente. Não, mas eu falo em questão de amizades. Eu falo de questão de amizade, no geral, em tudo. A gente falou muito sobre, eu, a Jana, as meninas, falamos muito sobre que a gente ia voltar no momento certo, assim, a gente ia voltar Exatamente. com a leitura do livro no momento certo. E é uma dádiva tão grande a gente voltar no dia 3 de janeiro, porque a gente tem consciência que nós temos 365 dias ainda para frente. 362 agora. 363, né? Que a gente vai contar com hoje. Hoje a gente vai dar certo ainda. Hoje a gente já deu. Já deu. Hoje a gente já começa, hoje a gente já começa a exercer tudo que a gente está falando aqui. É uma dádiva muito grande a gente voltar hoje, para a gente retomar a consciência de que esse ano vai ser diferente, de que nós somos abençoados, de que nós temos paz, de que nós vamos buscar por isso. Somos um milagre. Exatamente, a gente já começou a viver o milagre. Esse ano já começou diferente. Nós já tira a nossa paz, ninguém tira o que Deus preparou pra gente. O nosso brilho. Ninguém tira o nosso brilho. Porque aquele que trouxe o brilho, brilhou muito mais. E o brilho que somos é ele. A gente profetizar as coisas. Então, já deu certo, já aconteceu, já foi bom. Então, que a gente pare de, será? Não vai, tô com medo. Não nos cabe. Palavras negativas atraem negatividade. A gente não use isso, o medo não nos cabe. A gente é forte. Somos leões, né? A gente tá aqui para ser nossa melhor versão. Pra gente, quebrei a cara no outro dia, reconstruir. Tô linda, passo a maquiagem, tá perfeita. Quebro de novo. Aprende.
Vamos aprender cada processo e falar, o que eu aprendi com isso? Peraí. Aí no outro dia vai ter alguém precisando de um conselho, você vai lá e dá. Alguém tá precisando de uma palavra, você vai lá e ajuda. E entender os sinais que Deus fala com a gente. E não vai ser no outdoor, não vai ser Não, Deus vai falar com você. Às vezes você vai estar passando de carro, aí você vai ver alguma situação na rua e você fala, era isso. Sabe? A gente começar a enxergar os pequenos detalhes, as pequenas bênçãos, os pequenos milagres como algo grandioso. Porque o que vem de Deus é o simples. Gente, o que vem de Deus é o simples. O simples é o agradável, o que agrada o coração de Deus. Então, que a gente não nos limite, a gente não tenha medo, a gente não tenha nada de negativo desse ano, porque quem vai ditar o nosso ano, Deus já abençoou. Deus já concretizou as bênçãos para nós. Somos nós que vamos ditar o nosso ritmo. Somos nós que vamos fazer o nosso 2023, o 24, 25, perfeito. Então, se eu falar, eu quero fazer isso, esse ano, crie metas, sonhos. Mayara, falar assim, ó, eu quero ver a neve lá na Austrália. Não sei nem se tem, não tem. Eu vou, porque tá no meu coração. Se Deus colocou no teu coração, antes de estar no teu coração, já tá no dele. E já deu certo. Já Eu vou abençoou. isso. Eu vou ser feliz no relacionamento. Vai ser feliz sim. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, vai ter alguém ali que vai te amar, te respeitar e te entender do jeito que você é, e você nunca vai precisar mudar nada. A Porque gente só caminha em cima disso, né? a Deus pessoa que abençoa, Deus mas a prepara gente para caminha. nós, para a nossa vida, ela vai amar a gente com nossos defeitos, com as nossas qualidades, do jeito que a gente é. Porque quando a gente tenta se moldar para encaixar, para agradar alguém, a gente está desagradando a nós e principalmente a Deus. Porque quando a gente está triste, quando a gente sofre, a gente deixa Deus triste. A gente deixa, porque ele não fez a gente para isso. Ele quer alegria, ele quer bonança, ele quer felicidade, prosperidade, amor. Então, tristeza não tá no coração de Deus. Então, por que vai estar no meu? Porque eu vou ficar chorando? Não. A gente é humano, vai chorar, vai cair a lágrima. Sorrir, entendeu? Porque as pessoas que querem ver a gente mal, as pessoas que querem ver a gente sofrer, elas vão estar aplaudindo a nossa tristeza e que a gente nunca dê motivo para as pessoas fazerem isso com a gente. Porque Deus quer a nossa felicidade. Cada vez que eu tô bem, cada vez que eu tô feliz, cada vez que eu tô em paz, eu tô agradando a Deus. Eu não tenho que agradar o mundo, eu tenho que agradar a Ele. E quando a gente esquece e a gente põe isso na nossa cabeça, acabou. Acabou. Parece fácil falar, ai, Jana, é fácil você falar assim, não, mas é um exercício, é prática. Se você faz isso amanhã, é igual assim, beber água. Você não tem hábito de beber água, aí você vai lá e toma hoje 2 litros forçado. Aí no segundo dia você vai lá e toma forçado. No terceiro você vai estar com o quê? Com sede. E o Espírito Santo é isso. Se você tá ali conversando com ele o primeiro, o segundo dia, no terceiro, ele vai estar gritando no teu ouvido. Fala, filha, tô aqui, volta. Porque às vezes a gente fica uns dias sem fazer live, a gente tá na correria, a gente tá ali, e depois parece que o Espírito Santo vem puxando, vem assim, ó, na corda. Volta pra lá, filha, que ali é teu lugar. Você pertence aqui. Não é? É maior que a gente. É maior que a gente. São essas forças que a gente precisa acreditar e dar valor. É essas forças. Não é aquele pensamento que vem ruim, não, e que fica ali falando na tua cabeça, que você fica desesperada e que já te deixa nervosa, que já te deixa fora de paz, que você já perde o sorriso. Isso aí, quando vir, você fala, não, voltar para o Espírito Santo, voltar para a oração. Faz tua oração, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, acreditando no que você acredita, que ninguém é obrigado a acreditar e que te faz bem. E que você vai estar bem, vai estar em paz. É isso. É a gente se conhecer e falar, olha, eu tô por esse caminho aqui, esse caminho tá me machucando, eu vou voltar pro Espírito Santo, porque ele me alegra, ele me anima. É igual a gente falou, tá começando aqui o ano agora, é dia 3, a gente tá literalmente começando a semana e vai ser um ano incrível. E a gente já vai profetizar isso, porque Deus preparou o melhor para nós. Por que eu vou desacreditar? Por que eu vou dar força pro mal? Por que eu vou dar força para as pessoas que querem me ver cair? Não vou, não vou. Não vou. E outra, a gente vai desejar o que tem dentro de nós. Se somos amor, se somos luz, a gente vai desejar aquilo que tem dentro da gente. Então, aquilo que você já falou várias vezes, alguém vem falar coisa ruim, eu vou levar pra mim? Não, coitada daquela pessoa, tá dentro dela, não tá dentro de mim, não me pertence. O que eu posso fazer por aquela pessoa? Colocar em minha oração. Falar, Senhor, alcance aquele coração. Mas o meu, ninguém, o meu coração é imaculado. Ninguém vai invadir com coisa ruim. Então, eu não vou permitir. Eu não vou permitir. Então, esse ano a gente vai fazer isso. A gente vai dar agora a mão, literalmente aqui, ó, mãozinha. E a gente vai fazer esse acordo de
paz e oração e comunhão, de estar sempre em busca. Então, nos momentos alegres, agradecer e orar. Nos momentos tristes, agradecer e orar. Nos momentos de dúvida, agradecer e orar. Nos momentos de medo, agradecer e orar. Todos os momentos da nossa vida, se a gente colocar Deus na frente e colocar Ele como propósito e a gente tampar a visão do ego, a gente já venceu. Então, que a gente faça isso e a gente seja isso, né? Sempre. Vamos continuar a leitura? Vamos, é o B, né? A Querem gente parar vai no por B? hoje? Tá com sono? Não. Você Agora, você deixa eu 10 dias sem falar, aí eu falo. Eu tô elétrica aqui no 220, Ela tá eu vou ficar reflexiva. Oi? Ela tá Tá reflexiva. Ah, Isso é ai, meu bom. Turma da madruga. É bom, Deus. porque o Espírito Santo ó, puxou, falou aqui, ó, acorda, garota, volta, tá aqui, ó, tá aqui. E eu vou te falar, todo mundo fica perfeito com a luz. E sabe qual é a melhor luz? A que vem de dentro. A melhor luz é a que irradia. Não tem maquiagem mais linda do que o nosso sorriso, do que a nossa alegria, né? Então, que a gente sempre acorde com motivo de agradecer, né? Só da gente estar vivo, ter chegado a 2023. Quando eu era criança, tem mais de 30 anos, né? Eu tava até traumatizada com a outra live que você falou. Você que tem 30 anos, eu fiz, meu Deus! Jesus, eu tenho. Você que já A passou gente, dos quando é, 30. você já Tá. passou dos 30, você Gente, tá bem, tá feliz. E é isso, a não, felicidade está dentro de nós. Quando a gente gente, para eu de só. buscar nos É outros. engraçado como a gente fala o óbvio, né? É o óbvio, né? A gente brinca com isso, né? Fala, mas não tem idade pra nada. Não. A gente fala essas coisas meio zoando, né? Ó, Porque as Cláudia pessoas Raia. sentem A coletivo, idade né? é um É papel, gente. A engraçado idade é um papel. como as pessoas colocam os rótulos, né? Tipo assim, mulher passou dos 30, encalhada. Que hepatite. Eu só falei os rótulos, e aí, ó, às vezes, ai, dói, né? Mas Não, não porque a é. gente já Porque cresceu numa sociedade eu, que falou assim, aos 20 você tem que estar formada, aos 30 você já tem que ter e eu filho, nunca fui aos padrão, 40. gente. Então, Então eu já me acostumei a não ser padrão em nada. Nunca fui padrão em nada, nada. e é, E não era agora. Então eu é dou o legal. risada dos padrões, sabe? Quando alguém fala assim, eu falo, não, assim, comigo não funciona assim mesmo. Então, o diferente é ser única, é ser você, é viver o seu processo. É entender que você tem mulher que vai ser mãe aos 15, tem mulher que vai ser mãe aos 50, tem mulher que não vai querer ser mãe, tá tudo bem. E a gente tem que entender nosso processo, porque Deus Acho prepara. O negócio é cada um viver sua vida, né? mas eu Cada um tem uma vida e é diferente mesmo. que a gente se identifica com as coisas, a gente tem que tomar cuidado, né? E logo, acho, a gente tá falando assim, às vezes a gente tá replicando tantas coisas e que não é nem nosso, né? E aí, de repente, você fala assim, não, isso é padrão. Não, isso não é. Não, isso é padrão. E sabe o que geralmente acontece? Porque fica assim, a gente fica tão naquela do relógio biológico, e eu vou falar assim, até por mim, pelo médico. Eu troquei o ano passado de ginecologista, porque eu fui no meu médico e ele falou assim: você tem que congelar óvulos. E eu falei assim, mas o que tá acontecendo? Sabe? Porque fica assim numa pressão. Eu cancelei, amiga. Fica numa pressão tão grande e você tá falando assim, peraí, eu tenho que viver o meu tempo, o meu processo que Deus preparou pra mim, ou eu tenho que viver o que os outros ficam? Então já vem a tia com a piada do pavê no final do ano. Eu que cancelar mesmo, não foi ninguém. Não, A ginecologista falou assim, ó, não, para com isso e tal. Eu falei, não, eu quero. Não sei por quê. Mas aí é legal quando é a vontade sua. Agora voltou tudo de novo. Cadê? Quando é a vontade sua, quando é um desejo do seu coração. Agora, quando isso é imposto, tudo que é imposto para nós, aquilo termina ficando uma forçação de barra, fica algo pesado que não é leve, e aquilo nos faz mal. Então a gente fica naquela pressão. É as coisas do mundo, ainda falando, as coisas do mundo é. Aí você fica desesperado com medo do Natal, com medo da tia, a tia perguntar de namorado, aí você já fica, não, peraí, leva na esportiva, fala, tia, ó, arruma um, se você não tem, vai lá ser feliz, eu tô bem. E a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar bem e a gente tá bem em qualquer fase. Então que a gente não dependa de uma pessoa pra gente estar feliz. Tudo que vai vir, vai somar, vai transbordar a gente tem que ser completo.
A gente tem que ser completo. Tudo que vier na nossa vida vai ser para nos transbordar. Porque quando eu preciso É o de que algo der para me no fim, completar... dá certo, sabia? Oi? Hã? O que der errado no final é pra dar certo, sabia? Exatamente. É, se deu errado pra dar certo. Sim. Eu vi eu não sei se vocês estão entendendo, mas tipo assim, gente, já deu 1 hora de live. Já deu 1 hora de Não é live. fala. Correu, viu? Agora que eu vi, não, então vamos deixar outra parte para amanhã. Mas isso que eu tava tentando é assim, ó, muitas coisas dão errado na nossa vida para poder dar certo, entendeu? Muita coisa que eu achei que não era, que eu falava, ai, tá dando errado, e na verdade, no final das contas, tava dando, era certo. E aí eu falei, meu Deus, como Deus é bom na minha vida. Olha, isso aqui aconteceu, eu achei que não era do meu jeito, mas Deus tinha um plano tão perfeito que era para isso ter, não era do meu jeito, mas era É o certo. tempo E eu achava que era de errado. cada coisa, né? É, É o Deus tempo de cada escreve coisa. certo por linhas tortas, gente. É isso. meu É Deus. isso. Ah, então eu não discuto mais nada. Não. Eu não tenho, graças a Deus, eu falo assim, gente, é só coisa que é tipo assim, vai melhorando. A E a gente, tudo na dai hora, a gente, graças a Deus. mas Se aconteceu, na hora a amém. gente tem maturidade, né, de ver assim, falar assim, nossa, que trem pesado, isso não, mas isso aqui, olha, desviou totalmente, não era o que eu pensava. Mas não é assim. Eu não queria isso, mas era o caminho, tipo, o que eu planejei foi isso. Aí depois fala assim, não, mas Era filho, isso. olha o tanto que, olha, e assim, fala, nossa, ainda bem que isso não aconteceu, porque era para ter acontecido isso. E era isso. Olha só pra você ver, e eu na hora teimando que era daquele jeito, sofrendo, porque, ai, aí depois, Mas eu acredito que Você isso é tava o pela poder visão da do entrega, ego. né? Sim, não, mas pela isso visão é o do poder da entrega, né? E tudo na minha vida tá nas mãos de Deus. Então, se é tudo, é tudo. Eu não tenho controle de nada. Se eu tenho consciência que tudo tá nas mãos de Deus, até o que aparentemente pra mim tá dando errado, tá dando certo, porque Deus tá no Mas controle. então, mas assim, eu sempre coloquei nas mãos de Deus. Só que, ao mesmo Tirava. tempo, eu não tirava. Eu desconfiava. Tipo assim, Não, Deus ia fazendo e eu falava, ah, mas não é isso. será Aí que é depois eu isso falava, é isso, mesmo? né? Aí depois eu falo assim, eu nunca deixei nada, sempre coloquei nas mãos de Deus. Fiz fazer a minha parte, mas se não acontecia também, aí eu chorava, achava ruim e tal. Hoje, eu tenho 35 anos. Hoje, quando uma coisa não acontece do meu jeito, eu falo, olha, o que Deus está me preparando? Vai ser lindo. Eu já tenho certeza. Vai ser melhor do que isso. Antigamente eu falava, eu vou me acabar, tudo vai dar errado. Não sei o quê. Quando a gente é jovem, né, a gente não entende os processos. A gente acha que tudo é aquela hora, ansiedade, né? E hoje eu vejo que não, que era tudo certo. E aí, hoje, sim, na hora que Deus, alguma coisa acontece, eu falo assim, não, mas está na mão de Deus. Eu falo, eu não vou reclamar de nada? Eu falo, No hoje é tempo dele. assim, não foi do meu jeito, vai ser melhor. E vai ser essa explicação depois no conteúdo mais para frente que a gente vai ler, que é o descansar em Deus, Sim. É. Mas antes que eu não vai estar mais descansava, para não. frente. Brigava, e chorava, e por que Deus? Aí agora não é. Ah, Você quer ver vai ser. um exemplo de paciência e de crença em Deus que você teve maior na sua vida? Foi na sua carreira. Quantas coisas aconteceram, quantos momentos aconteceram e você nunca perdeu a fé. Você sabia que Deus estava preparando algo para você e tudo foi no tempo dele, foi perfeito da forma que ele fez. Talvez se tivesse sido lá atrás, se tivesse acontecido isso aqui, não tinha acontecido o que acontece hoje, porque não era a vontade dele, era a tua.
Sim, E não, ele não te tá preparou pronto para para algo receber, bem né? melhor, para que você tivesse preparado para o Tem hoje. um livro do Padre Fábio de Mello, que é O Tempo de Espera, eu acho o nome. Esse é E é maravilhoso. incrível. Já É li. incrível esse livro. É do Padre Fábio de Mello, O Tempo de Espera. É incrível o livro. E ele fala exatamente isso. Às vezes a gente não tá Eu dei para preparado para você, Maiara, de receber. presente. Esse? Aham. Sim, às vezes a gente não tá preparado para receber. Eu preciso estar preparada para receber o que Deus tem para mim, porque senão eu vou jogar fora o que ele me entregar. Então, às vezes ele prepara o meu coração, a minha mente, o meu é o que a Jana falou no começo, é corpo, alma e espírito. Eu preciso ser preparada para passar de fase, para receber algo de Deus. E Deus vai preparando a gente até entregar, né? E a gente tem que confiar, né? Exatamente. É, né? Eu não discuto mais. Não. Antigamente, não muito longe, tá? Não muito longe. É, mas eu não tenho nem 2 anos isso, mas antes eu falava assim, falava, o que que é isso? Aí você vai passando por processo doloroso, você não entende, fala, por quê? Por quê? Aí depois você vai entendendo. Fala, não, mas é que Deus sabe, ele, né, dos processos, que eu tinha que passar isso, e ele tá sendo maravilhoso. E É o que vai tá. ser. Sabe por quê? Olha para você ver. A história de Santa Mônica, ela não é bonita? A sua vai ser melhor. Porque você está escrevendo. Porque você está confiando. E você vai crendo e tendo fé que Deus Nossa. já abriu portas e preparou. Mas isso é verdade demais. Eu escutei uma vez que às vezes a gente usa como medida tudo que Deus fez na Bíblia. E a gente fala que isso nunca vai acontecer com a gente. Mas a verdade é que Deus nunca mudou. O que mudou foi o nosso coração com o passar dos anos em acreditar que Deus pode fazer. Então, se eu acreditar que Deus pode fazer na minha vida mais do que ele fez na vida dos discípulos, ele vai fazer, porque o termômetro do que Deus faz na minha vida é a minha fé. Eu preciso crer e acreditar que Deus faz, que Deus age. É o que eu vou falar E amanhã mas sobre isso, viu? e Deus também manda a bênção e a gente às vezes não está preparado para receber naquela hora, viu? Deus manda anjos. Tem que ter base e estrutura também para levar. O Muitas vezes tempo de espera. Deus prepara no tempo de espera. A gente se tipo assim, ó, compara muito também, né? A gente vou se falar de compara muito com que tudo. todo mundo sabe do meus processos de trabalho, sabe, né, do que eu faço. E, assim, muitas vezes alguma coisa não acontecia naquela hora, e aí tem um amigo meu que ele era muito ele é muito inteligente, entusiasta. E aí e muito temente, assim, muita fé, né? E aí eu falava, era para ter sido agora, eu perdi o time. A pessoa falava assim, não. Você ganhou um time agora. Isso não aconteceu para você ter mais força e mais alicerce. E não é verdade. Tudo que ele falou era verdade. Sim. E eu falava, esse cara é louco. Mas não, e aí ele vinha, me dava uma. Isso não aconteceu porque você não tinha alicerce. Isso se você fosse, ia dar errado. Mas sabe, Agora porque você está o ser pronta. humano é muito imediatista. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? E o tempo de Deus é diferente do nosso. Quando a gente, por exemplo, quando a gente lançou a primeira música, aí eu falava, tinha que ser sucesso na primeira música, tinha que ter dado, tipo assim, vou dar um exemplo. Que a primeira música você lança, vou dar um exemplo de cantor, né, que tem que passar, que passa por esse processo. Aí eu falo assim, nossa, eu tô perdendo o time dessa música, eu tô perdendo o time. Não, às vezes você não tem nem o escritório, não tem nem a banda, ou você não tem nem fã pra estruturar ainda. Você não tem nem as pessoas que consomem, então assim, e você não tá preparado. Exatamente. Eu tô falando de uma forma assim, Ampla. né? Geral. Mais, digamos, concreta. Então, às vezes tem coisas que vêm, a gente vai recebendo e vai se estruturando, o alicerce tem que ser feito. Então, muita coisa vem pra gente e aí a gente tem que aprender. Às vezes a benção vem, mas não é pra gente ir se preparando pra ser na hora certa. Então, eu nem... é igual eu falei, vou dar um exemplo de música. Quantas músicas boas vieram depois? Isso não foi alicerçando? Então não era só daquele time. E foi muito melhor também. O time é o time na hora que vai ser.
E E a pronto. gente tem que Na hora que estar estiver preparado, estruturado para a gente entender quando o milagre acontecer. quando Deus mandar com você, quando você estiver estruturado, quando você estiver alicerce, quando você estiver preparado para aquele O momento, mais incrível, vai ser. e o mais incrível disso tudo é que quando acontece o milagre, quando acontece aquilo que a gente queria, é muito melhor do que a gente pensou que seria. Porque é o tempo certo. É o tempo Porque é o que Deus certo. realmente tinha. É o É o tempo momento certo. que a gente volta para o Espírito Santo, porque a gente questiona, a gente fala assim, ai, desculpa, Deus, eu não entendi. Agora tudo faz sentido. É que a gente vem aquela confusão dentro da nossa mente. Não, mas é fácil, nossa, eu já fiz isso demais. Assim, de brigar, falar, ai, era pra ser agora, o meu time era agora, essa música era a música do meu sucesso. Tarará. Eu falo assim, ixi, meu Deus, aquela música nem era tão sucesso. Tipo, veio uma coisa melhor. Olha só. Muita coisa que acontece é livramento. Às vezes você tá lá, o pneu do carro furou. Aí você fica puta, aí você fala, é porque acontece isso. Aí você fica nervoso, você fica chateado. E às vezes é Deus te livrando de algo que pode estar ruim ali na frente. Então a gente tem que dar graça a tudo que E acontece ali na vida. vem situações para você olhar e falar assim, né? Hoje eu falo assim, se não veio, não foi agora, mas uma hora vai ser. Vou dar um exemplo do Roberto Carlos mesmo. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei no camarim dele e falei, um dia eu vou gravar uma música com você. Demorou quanto tempo? Eu tô com 35, demorou, mas foi na melhor fase que eu podia ter. Exatamente. Porque foi toda uma preparação. Porque Deus me deu o alicerce até chegar nesse momento e foi Exatamente. muito lindo. Para que Foi melhor. você vivesse o melhor momento da tua vida. Sim, porque aí eu entendi todo momento que era o tanto. Ali eu falei, eu não sabia o tanto que ia ser tão especial quando chegasse aquela hora, né? Eu joguei pro universo, mas veio num momento tão lindo. E eu ouvi uma frase uma vez que fala que quando Deus prepara, a gente tem o poder de escolha. Em um momento você na sua vida, você falou, eu quero. E você buscou isso. E no momento, E Deus isso mandou veio até você. Isso E veio você até você na tomou posse. e foi lindo. Foi assim, não teve esforço. Lá foi uma coisa assim, ó. Eu sempre falei isso, né? Eu falei, eu quero participar e tal. Eu quero isso é um sonho e tal. Mas foi na hora que Deus quis e não teve ninguém forçando a amizade. Não teve, foi um momento lindo. Foi pleno, assim, ó. Onde você vai, mãe? Vou dormir. Poxa, você tá só me dando uma boa noite, né? Achei que você... Só dando Boa noite para meus seguidores. Boa noite. Boa noite. Tá querendo... Boa noite. Boa Tudo bem? noite. Também te amo. Meu Deus. Aí eu fico pensando assim, cara, tem muita coisa que é assim e pronto. Então, assim, algumas coisas servem de analogia na minha vida. Eu falo, Deus sabe a hora, Deus vai preparar bonitinho. Sim. Eu até achei aqui uma frase. Eu tô aqui rebolando, tentando fazer a hora, mas... Eu achei aqui uma frase que eu tinha salvo no computador. Fala assim, o tempo da espera é para esperar. Não é preciso apressar o passo, mas aquietar o coração na certeza de que a espera tem um propósito e que o tempo certo é Deus quem determina. Não espere que as coisas se resolvam no seu tempo. Deus tem um tempo próprio para agir. E é lindo demais, o tempo de Deus é lindo e tudo é lindo, né? E quando a gente tá Depois, e um exemplo da paz de Deus é como você estava lá no Roberto Carlos. Olha a luz que você estava, a leveza que você estava na paz de Deus, porque você confiou e acreditou que aquilo era um desejo de Deus. Eu estava pleníssima, eu entreguei. Eu vou trazer um outro momento especial para mim, que eu achei, sim, maravilhoso. O especial de João Paulo e Daniel, de Daniel dos 40 anos. Foi. Aquilo para mim foi maravilhoso. Porque, assim, são encontros de vozes, de pessoas que lutaram, entendeu? Que foram referências para chegar na onde chegou. E ali nós tínhamos a dupla de voz feminina, a única, para representar as mulheres, que deu voz e vez. Por quê? Porque foi eleita, escolhida para estar ali. Poderia ser outro? Poderia, sim. Poderia se chamar? Sim. Mas Deus escolheu, entendeu? E as harmonias de vozes foram sensacionais. Foi maravilhoso o encontro, né? Igual o que às vezes é bom para o outro, né? É bom para o outro. Então, mas assim, eu
realmente acho que igual a gente estava falando, é no tempo de Deus. E tudo que você achar que não é naquela hora, você não era para ser agora. E se não for, é porque você está se fortalecendo. E Deus está te Exatamente. dando, está te ensinando. Você tem que tirar uma lição daquilo ali, você tem que se fortalecer, porque na hora que vier, você fala assim, nossa, na hora que vier também vai ser daquele. E às vezes a bênção vem tão linda, né? Aí você não enxerga naquela hora. Aí você fala assim, nossa, mas aquilo era perfeito. Sim. Mas fala assim, não, por que não foi? Porque eu não tinha alicerce nem estrutura para receber aquilo. Mas na hora que for, vai ser mais perfeito ainda, porque aí eu vou estar no. Sua pirâmide pré-estruturada, você vai entender tudo. Porque quando a gente está com alicerce, com a base, tudo a gente começa a enxergar milagre, né? Não adianta eu chegar lá, eu chegar lá e fazer por fazer, sendo que aquilo não tá, né? Quando eu falei, era uma menina de 3 anos, não sabe, eu não entendia. Para mim, eu já tinha no meu coração que era muito especial. Eu já tinha isso, que seria muito especial gravar com ele, né, já me levava a crer, né? Porque ele te foi Mas uma não referência de coisas boas. E a gente tem que ter na vida referências de coisas boas, de pessoas boas que nos agreguem. Então, a E eu gente é tenho a soma sabe, das pessoas que a gente convive, das Mas pessoas que a gente há espelha. muitas vezes, não, porque assim, teve uns 2, 3 anos atrás que eu cheguei a pensar, porque eu fiz há uns 2 anos atrás, uns 3 anos, eu fiz muito esforço para querer estar lá. Como foi muito esforço a primeira vez que eu fui pro Faustão também, e aí eu falava que eu queria ir pro Faustão, e eu falava, vamos, vamos. E aí tinha muito show e a gente não batia a agenda, foi umas 3, 4 vezes. Eu falei, nossa, quando a gente entrou no palco, eu nem acreditei, assim, ficou igualzinho. Falei assim, nossa, mas foi tão especial. Aí a gente tava assim, preparado para entrar. Quando eu fui. Aí eu tava plena. Foi, aí tava. Então, acho assim, questões que a gente fala por exemplo, de relacionamento. Às vezes alguma coisa não foi naquela hora, porque Deus tá me preparando, né? Às vezes eu não tava Para preparado. ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, te preparando a Tá ser mãe. E quando a me gente se preparando. frustra, ô Mayara, quando a gente se E frustra, é assim, porque aquilo não é a vontade de Deus, é a nossa. Aí a gente se. Exatamente. mas eu questiono. Muitas vezes eu questiono coisa assim, por que isso não deu certo? Por quê? Mas eu acho que eu fiz tudo mas tá, mas por que eu fiz isso errado? Aí eu falo assim, calma, não é a hora ainda. Então é mas do é tempo. porque não estava preparado. Isso é com todas as áreas da nossa vida. Eu fiz um curso uma vez de educação financeira, não tem nada a ver com o que a gente está falando. E o cara falou assim: se você receber 1 milhão hoje, o que que você vai fazer com 1 milhão que você receber? Eu não sabia não o que que eu ia fazer com 1 milhão. Eu não estava preparada para receber 1 milhão, então não tinha que receber. A gente precisa estar preparado para receber o que a gente quer receber. Essa é a questão. Deus não vai entregar algo na nossa mão que Ele sabe que a gente não vai saber administrar. Eu preciso saber o que eu vou fazer com o milagre que eu estou pedindo para Deus e como fazer isso. Isso, é Eu isso. falei isso em uma live, que às vezes a gente pode ter 100 mil reais e não saber fazer nada com ele. E a gente ter 100 reais e multiplicar ele. Gente, mas é o tempo, é o dia. A gente tem 60 mil minutos por dia. E a gente não sabe administrar o nosso próprio dia, às vezes, o nosso próprio tempo, né? Então, é o que vocês falaram. A gente tem que estar pronta para receber. E a gente tem que estar na base, na consciência de que se eu estou alinhado com Deus, se eu estou pedindo para Ele, eu tenho que confiar. Porque o que a gente faz? A gente pede, confia desconfiando. A gente confia, mas fala, ai, mas não aconteceu isso. Ai, aí Deus vai falar, poxa, eu tô fazendo o tempo todo, mas você não me dá uma chance. Dá uma chance. Deus, dá uma chance. Mas aí Deus fala assim, não, calma, minha filha, que ainda tem muita coisa pra você passar. A sua hora vai chegar. É aquilo que a gente fala sempre, a ansiedade. A gente está muito à frente do tempo, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso time, e a gente está deixando de ver o que Deus está fazendo. A gente fica muito no automático, sabe? Sim. Mas aí Deus coloca tudo na hora, né? Eu tempos dele. falo que eu sempre fui, né? E eu sempre aprendi isso na minha formação, porque a gente não recebe salário, vida religiosa, né? Tem padres diocesanos que sim. Mas a gente sempre aprendeu a viver da providência de Deus. Deus nunca faltou. Então a gente sempre aprendi com detalhes, né? Até uma vez nós falávamos assim, e isso foi, eu falo no conjunto.
todos nós desejávamos comer um bife acebolado. Mas tudo bem. A gente tinha que rezar para ganhar cebola. Tinha que rezar para o boi ou a vaca aparecer. Não tinha? Beleza. Primeiro milagre de Deus foi bater no nosso portão, chegar lá o caminhão de cebola, falar assim, ó, padre, irmãs, ó, tô deixando 2 sacos de cebola, mas o saco era enorme. Opa, então já veio. Ah, então Deus vai prover mais tarde, vai ter que vir a carne, né? Beleza. Quando foi 11 horas da noite, bateu no portão. Padre, ó, teve um atropelamento ali, vai ter que sacrificar a vaca. Vocês querem? Vixe, no instantinho, ó, nós já preparamos, o açougueiro já tá vindo aqui, vai... Pronto, acabou. O que acontece? É rezar, pedir com detalhes. E às vezes a gente não consegue pedir esses detalhes para Deus. Porque tudo que Deus nos dá, Ele dá com detalhes. Quando Ele prepara com detalhes. Você entendeu? Que às vezes a gente não está nem preparado para receber esse detalhe de Deus para a nossa vida. Que Ele vai ser tão especial que lá na frente a gente fala, nossa, eu estava tão apressada e hoje eu estou vendo cada detalhe de Deus que foi tão importante, está sendo importante na minha vida, que foi muito mais do que eu esperava. Uma coisa básica é programar nosso ano, né? A gente já botou a nossa lista do que a gente quer. A gente já entregou isso para Deus. Né? É parar mesmo, é parar, escrever Entregar tudo para que eu ele almejo. que a vontade dele prevaleça. E a gente criar intimidade. Tem que ter intimidade. Né? É só você pensar mesmo que você quer que vem. Mas eu tô muito feliz com essa live aqui, porque eu acho que eu cheguei a essa conclusão hoje aqui com vocês, né? Amém. Da graça, né? Eu experimentei, para você ver, eu experimentei com 13 anos aquela situação, né, do Roberto Carlos e aquilo me abriu o coração. Com 35 eu realizei. Então, assim, acho que Deus vai te abrindo as portas, vai te alicerçando e na hora certa a graça vem completa, né? E a gente não pode deixar de ter confiança e acreditar. Você vai estar preparada para essa graça completa. Sim, a gente tem porque a tua completude vai se completar em Deus. E a gente se aceitar, né? A gente aceitar que somos pessoas diferentes, que temos times diferentes, que temos... Por isso que é legal. O que torna tudo mágico. Imagina se fosse todo mundo igual, se todo mundo pensasse igual, se todo mundo falasse igual, se todo mundo... Nós não temos as mesmas digitais? Não, a gente é diferente. A diferença é que completa. O que falta Exatamente. em mim tem em você e tem no outro. E a gente tem que enxergar e olhar. Isso que é o bonito de Deus. Posso tirar e a gente tem que saber extrair isso das pessoas. O que agrega? Porque às vezes a gente tem uma pessoa que a gente admira e a gente fala assim, eu admiro, mas a gente tem que enxergar que as pessoas, elas possuem coisas que são admiráveis e coisas que não, e a gente tem que saber essa diferença para a gente viver relações saudáveis. Isso no geral, porque às vezes a gente coloca tanta expectativa. Porque Deus é um Deus de relacionamento e as pessoas, a gente precisa se relacionar para viver em sociedade, para viver bem. Então, às vezes a gente coloca muita expectativa na pessoa porque a gente quer que ela seja do nosso jeito e a gente tem que entender que ela vai ser do jeito dela e aquele jeito vai me completar, né? Por isso que fala assim que os opostos se atraem, né? E isso que é legal, porque a gente tem que pegar o que é diferente do outro e falar isso falta na minha vida, isso vai me agregar, né? Porque às vezes isso é tudo igual, porque eu quero uma pessoa que pense igual a mim, vai chegar uma hora ali que vai estar um conflito, porque você não vai ter o que aprender e a gente é seres em evolução o tempo todo. Então eu tenho que entender que eu tenho que aprender, eu tenho que ensinar, mas eu tenho muito que aprender. Porque se eu não entendo... A gente vai lembrar também que o outro, ele não vai ser perfeito em tudo. E a gente não vai achar ninguém perfeito. Entendeu? Só que a gente tem que estar convicto daquilo que a gente quer. Irmã, sabe de uma coisa? Eu estava conversando com a minha mãe hoje aqui. Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. A gente tem os nossos momentos, mas tem assim, tem graça que vem desenhadinha, perfeita. E a gente desconfia, né? E aí a gente acaba, como se diz, lascando com tudo. Porque você não acredita que aquilo é tão perfeito. Você fala, não. Seu santo a gente desconfia. A nossa mente foi modificada na realidade, né? Não. Isso não é real. Isso não é verdade. Tchau. Parou. Vai. Porque a gente está tão habituado com aquilo que a gente parou naquilo.
E a gente Aí não é o consegue ver a padrão, mudança. onde A dá gente vive errado. no automático. E a gente esquece tudo. Quando a coisa dá muito certo, fala, ué, mas não é assim a vida. A vida não dá tão certo assim, não é tudo assim, né? E você desconfia. E Mas desconfia tanto de perde autossabotagem. na Você se nossa vida autossabotar e isso. falar, não, não era isso. Isso não pode ser tão verdade assim, isso não pode ser tão real, isso não pode ser tão certo. Não, isso não tá acontecendo. Vê lá. Vê lá que tá com esse pensamento, Ah, imagina. mas você sabia que aí a crenças limitantes e tudo, a gente acaba se boicotando demais. A gente E vai aí, se auto-sabotando aí diariamente. a bênção que era para vir mais cedo, ela vem mais tarde. Porque a Mas é aquilo. gente vai se auto-sabotando. Aí, Eu te dei até eu te dei um livro sobre isso. Um livro verde que vai falar sobre o ciclo da autossabotagem. Leia ele. Tudo que é ruim é mais fácil a gente aceitar. Tudo que é ruim é mais fácil a gente aceitar. Porque a gente já se limitou. A gente fala, isso aqui já acontece comigo, já vem, já tô pronta. Então, é aquilo que você falou, tudo que vem de bom, às vezes a gente perde pessoas na nossa vida, oportunidades, porque a gente desconfia do que é bom. Ai, não, a verdade demais é desconfia, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Ah, isso não é verdade, isso não pode ser real, não existe. E existe. Existe. E a gente tem que estar preparado para isso. tem. A gente tem que estar preparado. Aí Deus bota assim, igual a gente tava falando, você desvia do caminho, porque você não acredita na bênção. De tão grande que a bênção é, você vai lá e desvirtua tudo do. Você vai assim, não, para. Aí você dá um Você rolê, joga a bênção fora. você joga a bênção fora e fala, não, está muito, muito. Oh Deus, aí já é. Aí, uma vez mais, Mas você eu já acredito. Acostumada a se lascar, assim, a se lascar, eu falo assim, não. Quando você é acostumada a ganhar as coisas no esforço, quando a coisa vem fácil demais, você até desconfia. Fala, não, Mas peraí, eu vou te falar uma real. golpe. O que eu escrevi para você o ano passado, Quem é? Às vezes é igual você falou, você tá atrasando a bênção na sua vida. não, mas o que eu escrevi para você, eu vou esperar o momento propício para reler para você no momento exato. Tá bom, A hora que acontecer. depois, irmã. Gente, vamos encerrar a live. Vamos. Irmã, Vamos. Oi? aquilo que você me escreveu, depois a gente conversa. Ah, não, fica tranquila. Não falei nada, nem o que era, tá? Tá bom, tá tudo certo. Tá Gente, tudo certo. vamos encerrar, são 2h32. Eu nem vou dormir, porque eu já vou tomar banho e me Eu preparar. também não. Eu vou, gente. Vamos, amanhã a gente faz de novo, né? Na hora que eu levantar aqui, eu chamo vocês. Amanhã eu tinha que acordar 8 horas. Acordar 8 horas. Isso aí, acorda no seu tempo, descansa seu corpo, não se cobre. Voltei a estudar, viu, gente? Voltei a estudar. Tô fazendo neuropsicologia. Ai, meu Deus, que chiquérrimo. Mas eu faço isso tudo juntando com a parte espiritual. Não Mas trago. ter conhecimento A gente tá sempre em Mas aprendizado, é demais. é muito importante, né? A gente coloca na nossa vida tudo que nos agregue algo, né? A gente tem que ter esse hábito de Sim. agregar coisas boas para nossa vida, né? Porque se a gente fica em ambientes, em situações que contaminam o nosso ego e a nossa cabeça, a gente é muito reflexo das pessoas que a gente convive, dos livros que a gente lê, dos filmes que a gente assiste. Então, a gente tem que trazer para nossa vida só coisas que nos agreguem, que nos ensinem. Às vezes a energia é tão ruim que a gente atrai aquilo pra gente. Sim, sim. E não é nem nosso, Porque a gente é do outro. energia, né, gente? Então a gente tem que se conhecer e buscar para nós o que é melhor, porque só a gente curada a gente vai conseguir ajudar o outro. Então às vezes eu quero ajudar, eu quero confiar em Deus, mas aí eu questiono uma coisa, eu questiono um plano, eu questiono o outro. Então vamos ter esse hábito de ter intimidade com Deus e falar com Ele realmente que Ele é nosso amigo. Tem um livro que chama Curados para Amar. Nossa. É lindo. Gente, como é que é Curados para Amar? Curados para Amar. Vocês estão falando tanto um livro bonito. Nossa, é lindo. Ô, Mayara, Tem um outro que chama Tecendo Fio de Ouro. Você tem que ler esse livro tudo. Tô lascada. Tanto que eu gosto de ler. Vou passar
uma lista para você. Você leu Não, eu vou te mandar. Você leu o que eu peguei do ego? Ele é pequenininho, você lê ele em 10 minutos. Você leu? Não. Eu tô até vendo aqui que eu vou dar uma olhada agora nesses livros aqui. Dá uma Então, já... Tem os Qual que é o Começa pega o novo do Padre Fábio de Mello, o último que ele lançou. que é o que vocês falaram? Não, acho que não é o tempo de Deus, é o tempo da Espera. espera. Eu acho que não, é o último que ele lançou agora. Mas o tempo de espera é muito bom. Vê se tu acha que é muito bom. É bom. Ela tem que eu dei, tanto esse como o último do Padre Fábio de Mello, foi eu que entreguei. Ele acalma bem o coração e faz essa peneirinha espiritual, né? Então, que a gente comece esse ano assim, se reenergizando, se reconstruindo, evoluindo, né? E não se culpando, a culpa, o medo, o ego, isso aí. O ego a gente vai ter que conviver com ele sempre, porque ele faz parte da nossa mente, né? Que é o triangulinho que eu falei. Então, a gente vai ter que conviver com ele, mas a gente vai falar para ele que quem manda não é ele, não. Ele só para ser controlado, né? Porque se a gente dá força para ele, já está afastando o Espírito Santo. E é o que a gente nunca pode permitir. Porque ele ainda traz a gente, mas aí a gente tem que silenciar o mundo e ouvir, né? Foi o que a Mayara fez hoje e aí eu trouxe ela para cá. Né? Foi. E olha que eu achei Gente, que não ia dar certo de eu participar Deve hoje. dar tudo certo. Vou descansar, meninas. Beijo, desculpa qualquer coisa. beijo, amo vocês. Que isso. Obrigada por tudo. Obrigada. E hoje, né, que já são mais tarde a gente Agora a gente volta. Agora a gente volta. Beijo. Beijo, gente. Amo vocês.